Você está no canal Ouça, Reflita, Escreva. E no vídeo de hoje aprenderemos sobre os personagens bíblicos do Novo Testamento. Fique com a gente. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Saraiva, seja bem-vindo ao meu canal. Nós aqui aprendemos muito sobre a palavra de Deus, o foco é o ensinamento bíblico, é um conteúdo extremamente rico e espero que você possa aprender muito no final desse conteúdo. Antes da gente iniciar, eu quero falar um pouco sobre o meu curso, o Módulo Gênesis. É um curso que tem aulas gravadas no Hotmart e também eu consigo dar esse curso de forma particular, online, ao vivo. Tem mais informações aqui embaixo. Se você deseja aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, se você deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus, você que está iniciando, você que já tem um tempo de caminhada, você tem dúvidas sobre determinados assuntos, eu dou aula particular de Bíblia online e presencial. Me chama no particular que eu posso te ajudar. Aulas em grupo ou individual. Amém? Visite as minhas redes sociais, que estão passando aqui embaixo, YouTube, se você não é inscrito, se inscreva, Spotify, onde todas as mensagens têm a gravação de áudio no Spotify, Instagram e Facebook, e também o meu blog, onde eu escrevo algumas coisas. A gente está iniciando hoje um novo conteúdo, uma nova série no canal, que é Personagens do Novo Testamento. E por quê falar sobre personagens do Novo Testamento e não iniciar no Antigo Testamento? Eu sou formado, pós-graduado em Novo Testamento, e eu entendo a importância do Novo Testamento para nós cristãos. E entendendo isso, eu acredito que o Novo Testamento é um conteúdo que a gente pode explorar ainda muito mais. Aqui nesse canal você tem um conteúdo muito rico falando sobre de todos os livros da Bíblia, e a partir de um determinado momento a gente começa a focar no Novo Testamento. Então, por isso, a gente vai falar dos principais personagens do Novo Testamento. E o episódio 1 dessa série vai ser Jesus Cristo, o Filho de Deus e Salvador do mundo. Nada como iniciar uma série falando de personagens, falando de Jesus Cristo, óbvio, né? Então, Jesus Cristo, apesar de ser muito conhecido, apesar de dispensar apresentações, eu quero enfatizar muitas coisas que talvez para você não seja claro, para você que já tem um tempo de caminhada, talvez tenha caído no esquecimento, mas esse vídeo é um vídeo para te inserir no personagem de Jesus Cristo no Novo Testamento. O primeiro tópico que eu quero apresentar para vocês é fazer um panorama de Jesus Cristo. Então, quando falamos sobre Novo Testamento, nenhum personagem é mais importante do que Jesus Cristo. Na verdade, toda a Bíblia aponta para ele. Antigo e Novo Testamento fala de Jesus Cristo. No Antigo encontramos promessas, profecias e figuras que apontam para a vinda do Messias, que é Jesus Cristo. No Novo Testamento vemos o quê? O cumprimento dessas promessas na pessoa de Jesus Cristo. Mas se alguém perguntar para você, mas quem é Jesus? Quem foi ele? Para muitos, né, ele foi apenas um grande mestre, um grande líder religioso. Para outros, um profeta. Porém, nas Escrituras, Jesus Cristo é apresentado como Filho de Deus, o Salvador do mundo e o único mediador entre Deus e os homens, o único que pode fazer essa conexão entre Deus e os homens. Jesus aparece em todos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Sua vida, morte, ressurreição, ascensão são o centro da mensagem cristã no Novo Testamento. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico de Jesus Cristo, o contexto onde Jesus Cristo nasceu. A época. Jesus nasceu durante o domínio do Império Romano contra Israel, aproximadamente entre 4 e 6 a.C. O povo judeu vivia esperando a chegada do Messias prometido pelos profetas. Muitos acreditavam que esse Messias seria um líder político que libertaria Israel do domínio romano.
um registro da época. Agora a gente vai falar um pouco sobre a cidade. Jesus nasceu em Belém, de Judeia, cresceu em Nazaré de Galileia e desenvolveu-se grande parte do seu ministério em cidades como Cafarnaum, Jerusalém, Jericó e outras regiões de Israel. Então Jesus se atentou muito para o povo de Israel, para os judeus. A situação política que Jesus estava inserido. Israel estava sob o domínio do governo de Roma, certo? Como eu disse, o imperador governava através de representantes locais. Um deles é Herodes, que é muito falado, o Grande. Posteriormente, Pôncio Pilatos, que também é muito falado. O povo sofria por impostos elevados, opressão política e instabilidade social. E aí, quando a gente fala da situação religiosa, onde Jesus foi inserido, é muito interessante, porque existiam vários grupos religiosos naquela época, entre os judeus, sendo eles fariseus, saduceus, escribas, zelotes e essênios. Embora houvesse uma intensa atividade religiosa, grande parte da liderança havia se afastado do propósito original da lei de Deus. Foi nesse contexto que Jesus iniciou seu ministério. E tinham muitos outros grupos religiosos menores, certo? Agora, a gente vai falar um pouco, tópico 3, sobre a história de Jesus. O primeiro ponto que eu quero abordar é o nascimento. O nascimento de Jesus foi anunciado pelo anjo Gabriel a Maria. Seu nascimento cumpriu diversas profecias do Antigo Testamento, incluindo a de Isaías sobre o nascimento do Emanuel. Olha que interessante. Agora a gente vai falar um pouco sobre o seu crescimento. Jesus cresceu em Nazaré. A Bíblia registra que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, ele foi batizado aproximadamente aos 30 anos. Ele foi batizado por João Batista. Nesse momento, o pai declarou: "Este é meu filho amado, a quem eu me agrado." Olha que profundo. Quando a gente fala do ministério de Jesus, durante cerca de 3 anos que Jesus viveu seu ministério, a partir do seu batismo aos 30, pregou o reino de Deus, curou enfermos, libertou os oprimidos, ressuscitou os mortos, ensinou multidões, formou discípulo. Entre os principais milagres de Jesus estão a transformação de água em vinho, o seu primeiro milagre, a multiplicação dos pães, cura de cegos, caminhada sobre as águas e a ressurreição de Lázaro. Jesus, ele teve a sua morte. Jesus foi preso, julgado injustamente e crucificado. Sua morte não foi um acidente da história. Essa morte de Jesus, ela fazia parte de um plano redentor de Deus para salvar pecadores. Amém? Na cruz, Cristo carregou sobre si o pecado da humanidade, ato que nenhum homem seria capaz de executar, senão Jesus. Ele passou por um processo de ressurreição. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. A Bíblia nos ensina. A ressurreição é a maior evidência de sua vitória sobre o pecado, a morte e também Satanás. Então, a sua ressurreição nos ensina que foi uma grande vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. Olha que profundo. Quarto ponto que eu quero falar, a participação no plano de Deus. Jesus é o centro do plano da redenção, feita e escrita por Deus. Tudo aponta para ele. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para ele. As profecias anunciavam a sua chegada. Sua morte trouxe reconciliação entre Deus e os homens, e sua ressurreição garantiu a esperança da vida eterna, como declarou João Batista: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Ponto 5 que eu quero falar com vocês: lições espirituais, obediência ao Pai. Jesus viveu em total submissão à vontade de Deus. Mesmo diante da cruz, escolheu obedecer. Outro ponto também importante dentro desse tópico, lições espirituais: amor sacrificial. Ele amou pessoas que ninguém queria amar, perdoou pecadores
escolheu rejeitados e entregou a própria vida pelos seus inimigos. Outro ponto também, humildade. Sendo Deus, assumiu a forma de servo, como diz lá em Filipenses. Outro ponto também importante, santidade. Viveu sem pecado. Foi tentado, mas permaneceu fiel. Foi o único homem que andou sobre a terra que não pecou. Perseverança. Mesmo enfrentando oposição constante, permaneceu firme em sua missão. Eu quero encerrar esse vídeo, vai ter a parte 2. Espero que você esteja gostando desse conteúdo. Deixa seu comentário aqui sobre tudo que a gente já viu nesse vídeo. Não deixe de compartilhar com outras pessoas que você queira passar esse conhecimento que você adquiriu. Amém? Que Deus abençoe você. Até a parte B desse vídeo.